Graça e paz, boa noite. Vamos para mais uma aula de batalha espiritual, guerra espiritual, né, como você queira. E hoje nós vamos falar de um assunto, de um enfoque sobre a batalha espiritual muito importante, que é a nossa mente. Eu acredito que este é um do maior foco de Satanás nos nossos dias, a nossa mente. Então nós vamos falar hoje a respeito dessa batalha espiritual na mente. Então, batalha espiritual protegendo a mente. Então eu quero que você abra o seu coração, eu quero que você pegue a sua Bíblia, nós vamos colocar versículos aqui, mas é muito importante que você abra a sua Bíblia e acompanhe, para que você veja realmente que está na palavra do Senhor, que não é algo que foi pensado da cabeça, mas é algo que está na palavra do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração para nós começarmos. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo que nós temos, obrigado por este momento. Que a Tua palavra seja liberada, que a Tua palavra seja agora colocada no nosso espírito, que possa estar, Senhor, fixada ao nosso espírito, para que nós possamos saber como lidar e saber, Senhor, batalhar contra as armas de Satanás nas nossas mentes. Deus, que neste momento a Tua palavra possa ser liberada de uma forma sobrenatural. Espírito Santo, contamos contigo. Traz a mente e o coração do Pai a nós, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos falando sobre batalha espiritual, né? Nós falamos na última aula onde que a batalha espiritual acontece, e agora nós vamos falar de uma área específica que a batalha espiritual tem acontecido, e eu acredito, novamente eu falo, que é o foco principal de Satanás, a nossa mente. Então, nessa aula você vai ter um respaldo, você vai ter um fundamento bíblico de como você deve proceder e como que você deve agir a respeito dessa batalha, dessa guerra espiritual nas nossas mentes. Então eu quero começar lendo um texto, está aí na sua tela, foi colocado, mas eu quero que você leia, em Filipenses 4, a partir do verso 4 diz assim. Então o porquê dessa palavra? É exatamente por causa dessa batalha que acontece nas nossas mentes. Então, eu quero que você entenda desde já o porquê da atuação na mente. Porque o espírito do anticristo, ele está operando no nosso mundo, no sistema. Lembra que na outra aula nós falamos a respeito do sistema que o mundo está nas mãos do maligno. Então, esse sistema opera. Então, por causa dessa ação do espírito do anticristo, então as nossas mentes precisam ser blindadas. E eu sei que este é o foco de Satanás, porque uma vez que uma mente cede às sugestões, né, às investidas de Satanás, isso faz com que toda a nossa ação, todo o nosso proceder mude. Então, por isso que é muito mais interessante para Satanás atuar na mente do que propriamente em uma outra área da sua vida. Porque uma vez que você tem a sua mente dominada, a mente é que vai reger toda a sua vida. A mente está ligada ao coração. Nós vamos ver mais isso durante a aula. Mas então eu quero começar com esse texto, porque esse texto diz exatamente o que nós iremos falar nessa aula. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Então, quando fala guardar o vosso coração, não é o órgão, o coração, mas é exatamente a sua mente, os seus sentimentos. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então veja, o coração é os sentimentos, e depois diz, e a vossa mente
em Cristo Jesus. Então veja, olha aí, duas áreas que Satanás investe de uma forma invisível, porque essas ações, esse lançar de setas é de uma forma invisível que você não vê, porque são palavras, né? São sugestões de Satanás para a sua vida, que é algo que não é conseguido medir, ver de uma forma visível. Então a Bíblia diz: guardará o vosso coração, que é os seus sentimentos, e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Então, queridos, aí está a lição. Nós vamos falar mais, de uma forma mais profunda, mas aí já está a receita. Então, diz aí a Bíblia: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Queridos, aí está o remédio. Como nós estamos num tempo difícil, onde se fala muito de vacina, então eu quero dizer que aí está a vacina para a nossa mente, para o nosso coração. A Bíblia está dizendo aí. Então, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, se tem alguma coisa, se tem alguma virtude, então é isso que deve ocupar o seu pensamento. Então, eu sugiro que você sublinhe esse texto, esses versículos na sua Bíblia. Porque quando você estiver com a sua mente perturbada, quando você estiver preocupado, ansioso, depressivo, leia essa palavra. E junto com ela, lembre-se de um outro versículo que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então se ocupe da sua mente com essas coisas que a palavra diz. E aonde você vai achar todas essas características? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos traz coisas amáveis, a palavra do Senhor nos traz coisas respeitáveis, a palavra do Senhor nos traz o que é verdadeiro, a palavra do Senhor nos faz caminhar por caminhos que vai nos trazer boa fama. Então, o verdadeiro louvor está na palavra do Senhor. Então, é isso que eu tenho que ocupar a minha mente. Se eu quero uma mente abençoada, se eu quero uma mente vitoriosa, eu tenho que me ocupar dessas coisas. Então vamos lá, então vamos começar então a ver mais profundamente a respeito da mente. Então eu vou falar de uma forma natural, né? Uma explicação, né, do que seria a mente. Então, a mente é a parte mais importante da alma. Ela é a sede onde se formam os pensamentos, os raciocínios, os juízos e lembranças. Ela funciona como um comando central do ser humano e possui faculdades como memória, inteligência, consciência, imaginação e raciocínio. Todas essas coisas formam a mente. Então você veja que nós estamos falando de todas as coisas que não são visíveis. Entendeu? Não são visíveis, embora estar no nosso corpo natural, mas fala de coisas que não são visíveis. Você não consegue pegar a sua imaginação, você não consegue pegar o seu pensamento, você não consegue pegar a sua inteligência. Ela está na sua mente. Então aqui diz que então a mente é a sede dos pensamentos, porque a partir daquilo que está na sua mente é que vai formar quem é você, vai dizer quem é você, é que vai fazer você se mover. Então diz assim, as decisões são formadas na mente. Então veja como é importante a mente. Veja como é importante, eu estou falando agora de coisas naturais. Naturalmente, veja como a sua mente é importante. Por isso que nós temos que manter uma mente saudável. É por isso que muitas pessoas estão doentes nesse tempo. Por quê? Porque a mente é aquilo que comanda todo o seu corpo. Então, se um dia a sua mente falar para você que você não vai levantar mais, você não levanta. Porque ela dá o comando. Ela dá o comando para o seu cérebro, e o seu cérebro vai dar esse comando para o seu corpo.
E se a sua mente não estiver boa, não estiver saudável, isso não vai acontecer. Então veja, as decisões são formadas na mente. Por essa razão, ela é um dos grandes alvos do nosso inimigo. Satanás sabe que se a sua mente estiver doente, você vai ser uma pessoa doente. Satanás sabe que se ele colocar algumas sugestões na sua mente, você vai se mover conforme a sua mente, conforme o pensamento, conforme a sugestão que foi te dada. Veja, é algo muito fácil. Nós seguimos uma moda. Todos nós, por mais que a gente fale que a gente não ligue, mas a primeira coisa que você faz quando você acorda, né, escovar os dentes, mas logo você tem uma questão que você precisa ver, é se olhar no espelho. E aí quando você vai sair, você também se olha no espelho para ver se está tudo bem. São raras pessoas que não pensam dessa forma. Então a gente sempre quer se apresentar muito bem. Por quê? Porque isso é algo que foi colocado na nossa mente. Você tem que usar esse tipo de roupa. Por exemplo, quando você põe uma roupa de alguns verões passados, de 5 anos atrás, você fala, nossa, essa roupa aqui é velha, né? Algum tempo atrás, eu tinha uma mania e eu gostava de vez em quando ainda eu escorrego, né? Mas dizem que isso não está na moda. Né? Os meninos estão rindo, né? De vez em quando eu cismo de colocar alguma camiseta por dentro da calça, ainda mais quando você vai emagrecendo. E aí, então dizem que isso é dos anos 80, não existe esse negócio de... Não, camiseta não pode colocar por dentro da calça. Se você for olhar qualquer tutorial de moda, você nunca vai ver ninguém dizendo que pode pôr uma camiseta pelo lado de dentro, né? Não pode pôr pelo lado de dentro da calça. Então veja, é algo que foi colocado na nossa mente. Quem disse que eu não posso usar? Ninguém sabe, mas alguém vai dizer, não, mas isso não é moda. Dizem que não é moda. Então você veja que é algo, né, do imaginário, do pensamento. Não precisa ter algo concreto, não precisa ter um papel que diz. É claro que nós temos as revistas e tal, mas ninguém sabe ao certo quem falou que não é legal. Alguém começou com essa informação que vai à mente e aí todos nós repetimos. Então veja como que a mente é importante. Por isso que Satanás sabe disso, então o grande alvo, eu acredito, que a grande ação de Satanás nesses tempos é a nossa mente. É uma batalha árdua na nossa mente. E aí então aqui tem um pensamento que diz assim, Satanás sabe bem que se ele puder controlar os nossos pensamentos, ele poderá controlar as nossas ações. Quem disse isso foi Joyce Meyer. Então Satanás sabe muito bem, se ele controlar o seu pensamento, se ele conseguir colocar sugestões nos seus pensamentos, então ele vai controlar todas as suas ações. Então é por isso que nós, nesses últimos tempos, nos tempos finais, nós precisamos despertar, porque esta é a arma, esta é a ação que o espírito do anticristo está fazendo, está colocando sugestões na nossa mente. Não precisa alguém pregar, você entende? Não precisa alguém colocar uma ordem, uma lei específica, palpável, tangível, mensurada. Não precisa. É só uma sugestão, é só lançar um pensamento que isso faz com que entre na nossa alma, no nosso espírito, e a gente incorpora isso, e aí a partir daquilo as nossas ações começam a ser comprometidas. Então nós precisamos nos despertar, nós como servos do Senhor precisamos nos despertar. Nós precisamos saber que nós estamos em uma batalha. Satanás não está brincando. E ele não precisa, muitas vezes a gente fica preocupado com o vizinho que vai fazer algo para você, vai fazer, não, eu tenho medo disso, nossa, eu saí na minha casa, eu vi uma vela. Não precisa Satanás usar todas essas armas, não precisa de alguém estar fazendo alguma coisa para você. É só uma sugestão, é só uma palavrinha na sua mente, e aí então você tem toda
é a sua forma, as suas ações serem controladas por Satanás. Então vamos prosseguir. Primeira coisa que nós vamos ver, o que a Bíblia diz a respeito da mente. Ela diz para nós nos vestirmos, nós temos que vestir a nossa mente. Então veja, Satanás ele lança uma informação. E aí, então, o que vai acontecer? No mundo, nós falamos na aula passada que existe um reino espiritual. Então, no reino espiritual, eu quero dizer para você que quando você lança uma palavra, só existem dois caminhos para aquela palavra prosseguir. Você lançou uma palavra. Então, no mundo espiritual, essa palavra ela vai ter a atuação do reino de Deus ou do reino de Satanás. Queridos, não tem uma terceira alternativa. Não tem aquela, eu lancei uma palavra, vai para o café com leite. Não, nem Deus vai trabalhar, mas o diabo também não vai trabalhar. Não. Uma vez que você lança uma palavra, só há dois caminhos no reino espiritual. Ou Deus trabalha com o reino de Deus, ou Satanás trabalha com o reino do mal. Lembra que existe os espíritos, o reino do espírito do mal, o reino do espírito do bem? Então, ou Deus trabalha mediante aquela palavra que você liberou, ou Satanás vai trabalhar mediante a palavra que você liberou. Quer ver um exemplo? Então, você que é pai, você que é mãe, quando você libera uma palavra sobre o seu filho, só há dois caminhos. Então, se vocês têm falado que seu filho é burro, que seu filho não vai fazer, não vai dar para nada, essa palavra que você lançou tem dois caminhos. Então, agora vamos fundamentar essa palavra. Vamos, então, colocar ela no reino de Deus. Existe algum fundamento na Bíblia que diz que Deus fala, não, realmente essa pessoa não vai dar certo, essa pessoa não vai conseguir, essa pessoa é um burro? Não existe isso. A palavra de Deus não traz isso. Então, se não está na palavra de Deus, é o reino das trevas que vai trabalhar. E é exatamente no reino das trevas que tem essas coisas, né? Porque Satanás ele não quer que ninguém seja vitorioso. Satanás não quer que ninguém prospere. Satanás não quer que ninguém se dê bem, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então eu quero que você entenda que quando você lança uma palavra, ela tem dois caminhos. Então quando você, a partir de hoje, for lançar uma palavra a respeito do seu trabalho, a respeito da sua faculdade, a respeito da sua rua, a respeito do seu casamento, a respeito da sua família, só tem dois caminhos para essa palavra ser trabalhada. Ou o reino das trevas pega essa palavra e trabalha em cima dela, ou o reino de Deus pega essa palavra e é trabalhada em cima dessa palavra. Então a Bíblia diz, vista a sua mente. A Bíblia diz em Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O alvo de Satanás é atingir a mente humana, pois nela acontece grande parte das batalhas. É na mente que acontece. Queridos, quantas vezes nós estamos, eu não sei se você já se sentiu dessa forma, às vezes você acorda ou está pela manhã deitado na cama e você pensa, nossa, eu estou tão mal, estou cansado. Mas como assim? Você deitou no outro dia, estava tudo bem, de repente de manhã você acha que você está cansado, que você está doente, que você está com um monte de problema. É uma batalha na mente. Você coloca na mente. Né? Quantas vezes você coloca que você passou por um lugar e alguém falou de você? Não, eu tenho certeza que estavam falando de mim. Eu tenho certeza que quando eu entrei, todo mundo ficou quieto. E aí você fica o dia inteiro com aquele negócio na cabeça. O que é que estavam falando de mim? Por que estavam falando de mim? Eu tenho certeza. Você não ouviu nada. Mas uma sugestão, algo que passou pela sua mente, mudou todo o seu dia, todo o seu mover, todas as suas ações naquele dia. Porque você achou, por uma sugestão que apareceu, que veio na sua mente, então, por causa daquilo, todo o seu dia foi mudado. Por isso que a Bíblia fala. Toma o capacete é aquilo que guarda a nossa cabeça.
E aí continua: o alvo de Satanás é atingir a mente humana, pois nela acontece grande parte das batalhas. Observemos o que diz Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então veja o que a palavra diz, que assim como a Eva foi seduzida, né, pela astúcia da serpente, que nós sabemos quem é a serpente, era Satanás. Foi a primeira vez que foi aonde se inaugurou essa questão de travesti. Ela foi travestida, Satanás se travestiu de serpente e falou com Eva. E aí então diz que desde aquele tempo Satanás vem atuando com astúcia. E aí então diz, então assim também seja corrompida a vossa mente, né? Aos nossos dias, então, Satanás continua com essa ação de corromper a nossa mente, de corromper os nossos pensamentos. Então ele sabe que um pensamento só, todo mundo já passou por isso, alguém disse assim, olha, tal rua não passa lá porque é perigoso. Você pergunta para a pessoa se já aconteceu com ela? Você vai lá na rua num outro horário mais cedo e você pergunta, escuta, já teve alguma coisa? Claro, algumas vezes é realmente verdade, mas uma grande parte das vezes não é verdade, mas alguém disse, falou algo e aquilo ficou no seu pensamento. Então você não passa mais lá. Quantas vezes eu quero falar do contexto da igreja. Quantas vezes você falou alguma coisa no púlpito da igreja, você fez alguma coisa, alguma apresentação, e você achou que você não foi bem, você achou que alguém fez uma careta, e você fala, não quero mais saber, não quero mais falar, não vou fazer mais. É uma sugestão. Então, a mente é algo muito perigoso, e o diabo continua tentando corromper a nossa mente. Então, por quê? Vamos ver aí mais à frente. A estratégia de mentiras do diabo é a mesma desde o pecado original. Queridos, o diabo continua agindo da mesma forma. Infelizmente, nós é que não acordamos, porque ele é um ser milenar e ele continua agindo da mesma forma. Satanás sempre tentará levar o ser humano ao engano. A nossa cabeça sempre merece um cuidado especial, e na área espiritual não é diferente. Você vê, o motoqueiro, agora tem uma lei aí que diz que o motoqueiro, nós sabemos que tem que usar o capacete e agora com a viseira abaixada. Então, uma preocupação com a cabeça, né? Quando você que é pai, você que é mãe, qual o cuidado principal quando uma criança começa a andar? Para não bater a cabeça. Você tem uma preocupação com a cabeça, porque você sabe que a cabeça é muito importante. E espiritualmente é a mesma coisa, nós temos que nos preocupar com a nossa mente, com a nossa cabeça. Porque às vezes nós estamos jejuando, nós estamos orando, nós estamos assíduos na igreja, não faltamos, estamos no ministério, mas uma palavra faz com que eu e você pare. Uma palavra faz com que eu e você mude completamente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo nos instrui em Tiago, de 6-8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Olha o que diz a palavra. Que alguém que deixa a sua mente ser dominada, que alguém que começa a agir conforme o que vem à sua mente, aqui é comparado como a onda do mar. É levada e agitada pelo vento. Assim, alguém que tem a sua mente, que deixa a sua mente ser levada por qualquer coisa que houve. Quantas pessoas estão na casa do Senhor e alguém fala assim,
Esse negócio de ser crente, isso é coisa de bobeira. Para que você vai ser crente? Você tem tempo, você é novo. E aí a pessoa é levada por aquele tipo de pensamento. E nós vemos muitas pessoas. Então a Bíblia diz que a mente dividida, a mente estável, não vai receber nada do Senhor. Não porque Deus não ama, Deus não se preocupa. Não, é porque a pessoa é instável. A pessoa não consegue agir mediante a ação do Espírito Santo. Então é uma pessoa medrosa, é uma pessoa que a todo momento está mudando de opinião. É uma pessoa, eu falo espiritualmente falando, uma pessoa que todo momento está mudando de igreja. Então, todo momento ela vê problema, ela entra na igreja que eu vou sair porque ninguém gosta de mim, porque eu não tenho oportunidade, por causa disso. Ela vê problema em tudo, porque o diácono, eu entrei, não falou comigo, eu passei no grupo e as pessoas ficaram falando de mim. Sempre tem problemas. Por quê? Porque é uma mente instável, é uma mente dividida. Então nós precisamos guardar a nossa mente. Nós precisamos guardar aquilo que está indo aos nossos pensamentos. Então veja aí a solução. A melhor maneira de manter os pensamentos de Satanás do lado de fora da nossa mente é manter os pensamentos de Cristo do lado de dentro. Queridos, eu quero dizer que Satanás sempre vai sugerir algo de fora. Amém? Porque você lembra, você tem o Espírito Santo. Quem está dentro de você é o Espírito Santo. Então, as sugestões vão sempre vir do lado de fora. Então, Satanás sempre vai usar alguém, alguma coisa que você vê, que você ouve. É sempre algo que vem de fora. Então, como que eu posso manter a minha mente em Cristo? Eu pensando nas coisas de Deus e crendo que aquilo que está em mim, dentro de mim, que é o Espírito Santo, é por Ele que eu tenho que ser guiado, é por Ele que eu tenho que ser levado. Então, eu preciso ter a minha mente sã. E como que eu tenho a minha mente sã? Como diz aí Salmos 119:11, diz o quê? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus mantém a nossa mente segura. Se você tiver a palavra de Deus, querido, você vai ter uma mente segura, uma mente sadia. Por quê? Porque você sabe que o que vai te impulsionar, você é para se mover, não naquilo que estão te falando de fora, mas aquilo que está dentro de você, que é o Espírito Santo. Então você precisa entender, eu não posso ser influenciado com as coisas que estão de fora. Não são as pessoas que têm que me falar, não é o que está vindo de fora, mas aquilo que está em mim, aquilo que está dentro de mim. Então o Espírito Santo está em nós e Ele nos dirige, e Ele nos conduz para aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Então, se você quer ter uma mente sadia, uma mente sã, guarde no seu coração as palavras do Senhor. Segunda coisa que nós entendemos e podemos ver para nós termos uma mente abençoada. Selecione o que entra em sua mente. É o que eu já estava começando a falar. Então você tem que selecionar aquilo que vai entrar na sua mente. E como que eu vou selecionar? Eu vou selecionar com aquilo que eu vejo. Amém? Então, Mateus 6:22-23 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então veja, a palavra do Senhor está dizendo que os nossos olhos serão lâmpadas para o nosso corpo. Então, eu preciso selecionar aquilo que eu estou vendo. Eu quero ter uma mente abençoada, eu quero ter uma mente sã. Eu preciso selecionar o que eu vejo, mas quantas vezes nós vemos tudo que não presta?
Nós vemos tudo que tem de desgraça. Queridos, não precisa muita coisa, faça um teste. Tente assistir um documentário, alguma coisa policial de morte. A não ser que você tiver tido um dia que você encheu uma laje ou que você quebrou uma casa na britadeira lá. Aí você vai dormir, mas fora isso você não consegue dormir. Quantas pessoas que dizem, pastor, eu assisti um filme de terror, não consegui dormir. Claro! A Bíblia já está dizendo que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então, se você tem colocado seus olhos em coisas que não edificam, em coisas que não prestam, em coisas que trazem violência, isso vai fazer você se mover. Então, o Satanás, ele usa essas coisas para exatamente entrar nos seus pensamentos, entrar na sua mente, para que, conforme isso é lançado, você possa agir conforme aquilo que ele quer. Então, quando você ouve, quando você assiste muita violência, então você não quer mais sair de casa. Porque você acha que quando você sair na rua, você vai ser assassinado, você vai levar uma bala perdida. Então, você acha que todo mundo vai te assaltar. Você acha que a sua família, que vai entrar pessoas na sua casa. Por quê? Porque os seus olhos estão contaminados. Você está expondo seus olhos a coisas que não edificam. Então, continuando, os olhos são a janela da alma, pois captam a imagem que é em seguida enviada para a mente. Sendo assim, nossos pensamentos serão formados de acordo com as imagens que captamos. Então eu quero dizer para você neste dia, o que é que você tem olhado? Satanás está batalhando na nossa mente. Então, se eu estou me expondo, se eu estou me colocando diante de coisas que não edificam o Senhor, essas coisas vão entrar na minha mente, e a minha mente vai então controlar o meu ser, e eu vou agir da mesma forma. Então vamos observar. Nós precisamos selecionar o que nós estamos vendo. Segunda coisa, selecionar o que você ouve. Queridos, a sua mente diz muito respeito àquilo que você ouve. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então veja que o Senhor está falando que a nossa fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, o que está dizendo? Que aquilo que eu ouço vai me comandar. Aquilo que eu ouço vai me direcionar. Então, se você não está ouvindo a palavra do Senhor, se você não está expondo os seus ouvidos para as coisas de Deus, para um louvor, para uma palavra, então, se a fé vem pelo ouvir, então aquilo que você está ouvindo vai te direcionar. Aquilo que você está ouvindo vai alimentar a sua mente. E a sua mente, então, vai te comandar. Então, nós precisamos selecionar. Então, continuando, da mesma forma que a nossa fé é edificada quando ouvimos a palavra, mas coisas crescerão em nossas vidas se estivermos ouvindo o que não está alinhado aos princípios de Deus. Preste atenção, se você tem escutado, se você tem exposto o seu ouvido para música mundana, para coisas que não edificam, você vai ser conduzida por essas coisas. Haverá uma batalha, sua mente vai ser inundada com essas coisas. O texto de 1 Coríntios 15, 33 diz muito isso. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então tudo começa de, eu ouço uma coisa aqui, a minha mente então é cheia com aquela palavra. E aí, como consequência, os meus atos vão começar a ser corrompidos. E aquilo que eu tinha de bom costume vai ser corrompido por quê? Porque eu ouvi uma palavra, um comentário, uma coisinha que eu vi lá, um vídeo que eu assisti, vai fazer mudar todas as minhas ações. Uma terceira coisa, selecione o que fica e aquilo que fica na sua mente. Então, reprograme-se. Segundo o autor e psicólogo Augusto Cury, que é um cristão também,
Nossa mente funciona como um computador. Diante das experiências, nossa mente aciona uma série de janelas de memória associadas. Ou seja, quando você recebe várias informações e aquilo vai tudo para a sua memória. E ela abre como se fossem janelas, como se fossem compartimentos. Sabe quando você tem um guarda-roupa que tem várias gavetas, vários compartimentos, que você guarda um monte de coisa? Assim é a nossa mente. E aí então, o que continua dizendo? Precisamos definir qual iremos fechar e até deletar e qual iremos abrir. Você tem essa autoridade, você tem, e isso se chama livre-arbítrio. Você pode selecionar o que você quer. Muitas vezes nós ouvimos um monte de coisa. Nós não precisamos guardar e nós não podemos guardar. Nós temos que selecionar. Então, a partir de hoje, queridos, há uma batalha acontecendo, mas você não tem que guardar tudo que você ouve. Quantas vezes, queridos, nós estamos aí no meio de uma pandemia, mas alguém fala uma coisa e a gente guarda. O outro fala uma coisa, a gente guarda. O outro fala uma outra coisa, a gente guarda. Aí o que acontece? Daqui a pouquinho nós não queremos nem sair de casa, porque são tantas as informações e eu não deletei, e isso acaba me aprisionando. Queridos, nós estamos numa era do quê? Do fake news. Eu não sei quantas vezes você já viu remédios falando da Covid. Que isso é um remédio, aquilo é um remédio, aquilo é um remédio, ali é assim, faz isso, faz aquilo, toma água com limão, toma água com vinagre, toma isso, toma aquilo, toma aquilo. Nós não selecionamos. Né? Ou alguém fala uma outra coisa, não, se você fizer isso vai se contaminar, se você fizer aquilo. Nós não selecionamos, nós acreditamos em tudo. Por isso que as fake news têm sucesso, porque a gente ouve, absorve, guarda aquilo e põe como verdade. Então, continuando, nós não podemos impedir um pássaro de voar sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam um ninho sobre ele. Então, os pensamentos, as palavras vão surgir de todos os lugares, mas nós podemos fazer com que elas não se aninhem, que elas não façam ninho nas nossas cabeças. Então, quando você ouvir uma coisa, você que conhece a palavra do Senhor, você pode repreender e dizer, eu não aceito isso na minha vida. Na minha mente isso não vai entrar. Porque a batalha está na mente. Então, você ouviu uma palavra, você tem autoridade para desfazer e não permitir que ela entre. Então nós não podemos aceitar que Satanás fique dando sugestões e você fica acreditando e você fica crendo naquilo, não vai acontecer, é isso mesmo, não vai dar certo. A minha vizinha aconteceu, eu já contei aqui na igreja várias vezes de uma pessoa que eu conheci. Ela passou por um processo de câncer. E aí ela disse que muitas pessoas foram visitar ela na casa dela e as pessoas diziam assim, olha, eu conheço uma prima, ela morreu. Não, mas com você vai dar tudo certo. Aí o outro vinha e falou assim, nossa, meu vizinho morreu de câncer. Aí ela disse assim um dia para mim, ela falou assim, eu disse e determinei, quando alguém falasse alguma coisa que conhecia alguém com câncer, eu já ia cortar na hora. Ela tomou uma atitude. Ela dizia, eu não quero saber o que aconteceu com a pessoa. Não, mas não quero saber se foi bom ou ruim, eu não quero saber. A minha história é a minha história. Então, queridos, nós precisamos selecionar aquilo que falam, que nos falam. Você não é necessário, você não precisa aceitar. Amém? Não é porque aconteceu com um monte de gente que vai acontecer na sua casa. Continuando aí. O que deve ficar sempre em nossa mente é a palavra de Deus. Essa é o mais importante. Por isso que você precisa ler a palavra. Por isso que nós estamos numa escola de fundamentos. Porque quando você tem a palavra, nós sabemos que tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. Ele diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, a sua palavra não muda. Então você deve ter na sua mente a palavra de Deus. Olha o que diz, eu amo Romanos 12. E diz assim o verso 2, e não vos conformeis com este século. Em algumas versões está dizendo, e não vos conformeis com este mundo. Lembra que nós aprendemos na aula passada, este mundo é o sistema. Você não pode se conformar com esse sistema, com esse mundo.
nós como igreja do Senhor não podemos nos acostumar, não podemos nos amoldar com este mundo. O nosso pensamento não é igual deste mundo, desse sistema. Mas diz o quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aí como a mente é importante. Nós nos renovamos através da nossa mente. Mas que mente que é essa? A mente, aí já está a resposta, queridos. Nós lemos o versículo e nós não vemos. A Bíblia já está respondendo. Qual que é essa mente que vai acontecer essa renovação? É a mente, o quê? Que vai experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é essa mente? É a mente que está cheia da palavra de Deus. Então, se a sua mente, se o seu coração, se o seu ser está cheio da palavra do Senhor, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque você tem uma mente saudável, você tem uma mente santificada, você tem uma mente que está cheia das coisas de Deus. Então, as suas ações, porque a sua mente vai dar comandos e vai dar ações para que você caminhe para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa mente precisa ser renovada diariamente através da leitura da palavra. Essa batalha é constante e não para. Queridos, a batalha na nossa mente não para. E o remédio para que a nossa mente esteja sempre cheia das coisas de Deus, sempre renovando, recebendo a renovação, é através da palavra. Porque a palavra de Deus age como um escudo, protegendo e renovando os pensamentos. Ela de fato transforma a nossa mente, e uma mente renovada está apta aqui eu pus ressachar, ou seja, a blindar, né? Ela está blindada, ela está totalmente guardada de todas as insinuações do mundo. O mundo aí é o sistema. Nós sabemos que o mundo está corrompido, o sistema do mundo está corrompido. Por que que o sistema do mundo está corrompido? Porque está nas mãos de Satanás. Então Satanás dá essas insinuações, né? E ele traz para nós. Mas se eu tenho uma mente renovada, eu tenho uma mente blindada. Então essas coisas não chegam. Não chegam. Então diz aí, as insinuações do mundo e dos seus padrões distorcidos. Queridos, a batalha de Satanás é para distorcer todos os padrões que a Bíblia diz. O espírito do anticristo está para atuar dessa forma, para distorcer, para colocar todos os padrões que a Bíblia traz por terra. Então nós precisamos transformar nossa mente diariamente. E como nós transformamos? Pela palavra de Deus. Então continuando aí. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e todas altivez. Sofismas são exatamente essas coisas, essas sugestões de Satanás, esses padrões corrompidos de Satanás. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então vejam que a nossa luta é contra essas ações de Satanás, que não são carnais. Então nós temos que usar armas não carnais, armas espirituais. Então quando eu leio a palavra do Senhor, eu uso armas espirituais. E aí diz, levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Eu preciso pensar como Cristo pensa. E para eu pensar como Cristo pensa, eu preciso ter a mente dele. E como que eu tenho a mente de Cristo? Através da palavra de Deus. Então, continuando. Deus nos dá as instruções claras para libertar a nossa mente do inimigo. Deus nos dá instruções claras, né? Então, veja, nós precisamos
Então, ter esse entendimento que as nossas armas são espirituais. Então, elas derrubam essas fortalezas inimigas, que são as muralhas em volta do nosso raciocínio. Então, Satanás, ele começa a levantar muralhas, né? Tenta derrubar as muralhas, aquilo que nos guarda espiritualmente, né? Então, tenta levantar muralhas, fortalezas, para a nossa mente não receber a palavra de Deus, não receber aquilo que Deus tem. Mas a Bíblia diz que as armas espirituais derrubam essas fortalezas, derrubam essas muralhas que é contra a nossa mente. Então, que armas são essas? A palavra de Deus, da qual a palavra de Deus, ela também vem com outras armas juntos, que são a oração e o louvor. Então, a palavra de Deus, a oração e o louvor são armas poderosas. Podemos então concluir que quanto mais lemos e conhecemos a Bíblia, quanto mais nós oramos e louvamos ao Senhor com qualidade, e consequentemente traremos o raciocínio, a mente alinhado com a mente de Cristo. Queridos, quando você se encher da palavra de Deus, quando você orar ao Senhor e quando você louvar ao Senhor com qualidade, você vai estar construindo um raciocínio, você vai estar exercitando a sua mente com as coisas de Deus, você vai estar se alinhando com a mente de Cristo. Então, nessa batalha, você precisa ler a palavra do Senhor. Você não vai vencer se você não ler a palavra do Senhor. Você não irá vencer se você não tiver uma vida de oração. Você não vai vencer se você não tiver uma vida de louvor ao Senhor. Nós precisamos dessas armas para podermos vencer. Terceira coisa, se aproprie da mente de Cristo. Eu gosto muito desse versículo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ninguém conhece a mente do Senhor senão pelo Espírito Santo. Mas ele diz, nós podemos ter essa mente. Como nós podemos ter essa mente? Quando nós temos o Espírito Santo. Quando nós estamos alinhados com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e traz o que está no coração e na mente de Cristo. Então, ninguém pode conhecer a mente de Cristo a não ser o Espírito Santo. Mas, para que isso aconteça, eu preciso ter a minha mente alinhada com a vontade do Senhor. Em Romanos 8, 5, 6 a 9, a palavra afirma que nós inclinamos a fazer aquilo que a nossa mente pensa. Olha o que diz aí. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Então, se você fortalece a sua carne, se você dá lugar para a sua carne, é isso que vai te governar. Mas olha o que a palavra continua dizendo. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, então o que vai acontecer? Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, se você se inclina para as coisas do Espírito, você vai ter vida, você vai ter paz. Mas se você se inclina para as coisas da carne, a Bíblia diz que é morte. A Bíblia diz que você vai perecer. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, queridos, nós precisamos nos apropriar da mente de Cristo, e só podemos nos apropriar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar em nós. O Espírito Santo tem que habitar em nós. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Então vamos seguir aí. Portanto, podemos definir aqui dois tipos de mente. A mente carnal, ou a natural, ou a mente de Cristo. A nossa tarefa é deixar de pensar com a mente carnal e começar a pensar com a mente de Cristo. Queridos, para nós vencermos a batalha na nossa mente, porque a batalha na nossa mente
as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem identificar. Talvez agora mesmo você está assistindo esse vídeo, mas a sua mente está pensando em outras coisas. Então é algo que eu não posso saber o que está passando na sua mente. Eu estou aqui com o Henrique. O Henrique não sabe o que está passando na minha mente, nem eu sei o que está passando na mente dele. Mas aqui está dizendo, por isso que eu preciso ter uma mente espiritual. Porque se eu tiver uma mente carnal, eu não vou conseguir batalhar. Porque eu vou sempre estar ligado nas coisas deste mundo. Então eu preciso começar a ter uma mente, a mente de Cristo, a mente espiritual em Cristo. Porque quando eu tenho a mente de Cristo, então eu consigo me mover conforme a palavra. Então, continuando aí. Pensar com a mente de Cristo constitui uma poderosa arma contra Satanás e seus demônios. Começar a pensar com a mente de Cristo não é um processo imediato. Hoje você está ouvindo essa palavra. Talvez você consiga identificar que a sua mente é uma mente carnal, né? Você não está se movendo com a mente ainda de Cristo. Mas então, começar a ter a mente de Cristo é um processo que não é um imediato. Mas nós precisamos começar. Queridos, a batalha está intensa. Você consegue identificar que essa batalha na mente é algo muito forte e que vai fazer você a se posicionar. Você pode dar um rumo completamente diferente para a sua vida por causa de um pensamento. Nós temos visto que principalmente os adolescentes, os jovens, eles têm sido escravos dessa mente carnal. Porque a mente, a sugestão, o pensamento do mundo é que você tem que ser perfeito. Então, se o adolescente é muito magro, se é muito alto, se é gordinho, se é coisa... Nós temos inúmeras histórias de adolescentes que estão em depressão por causa de um pensamento. Então, por causa de um pensamento, aquele adolescente, ele muda toda a história da sua vida. Pensar com a mente de Cristo, então, constitui uma poderosa arma contra Satanás e seus demônios. Você quer vencer na sua mente, você precisa pensar como Cristo. Então, começar a pensar, ter a mente de Cristo é um processo, não é um processo imediato. Essa nova maneira de pensar cresce em nós diariamente. E como que eu vou conseguir pensar e ter a mente de Cristo? É através da nossa comunhão com Deus Pai. Basicamente, diante de nossas situações cotidianas, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos será, que é até um título de um livro antigo muito conhecido, Em Meu Lugar, o que faria Jesus? Queridos, esse deve ser o nosso exercício diário. Quando acontecer alguma coisa, você pensa, o que Jesus faria? Qual é o pensamento de Jesus? Corra para a Bíblia e veja qual é o pensamento de Jesus a esse respeito. É um exercício diário. Para eu ter a mente de Cristo, eu preciso ter o Espírito Santo e me exercitar, e me colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria se estivesse comigo? Continuando, seguindo esses princípios, conseguiremos alcançar as vitórias nas batalhas travadas em nossa mente, mantendo ela sempre blindada para resistir às setas inflamadas de Satanás. Einstein certa vez disse: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. A nossa nova ideia é a novidade de vida do Evangelho. Queridos, nós precisamos ampliar a nossa mente. E como nós vamos ampliar a nossa mente? Quando nós enchermos a nossa mente com o Evangelho, com as novidades que o Senhor tem para nossas vidas. E nós só vamos exercitar e ter essas novidades com a palavra do Senhor. Então eu quero dizer que a batalha, talvez mais, aonde o Satanás
e os seus demônios estão mais investindo é na sua mente. Mas se você ampliar hoje a sua mente com as coisas de Deus, se você abrir a sua mente para a novidade do céu para você, você vai ver que todas as suas ações vão ser mudadas. Você vai receber uma transformação. Por quê? Porque você vai ter um alinhamento com aquilo que Deus quer. Você vai entender que o Senhor tem coisas novas para a sua vida. Você vai ter uma autoimagem sua completamente diferente, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos amou. Nós somos amados. Mas quando nós temos uma mente corrompida, nós ficamos preocupados com o que os outros falam de nós, o que os outros pensam a nosso respeito, o que é que estão falando a nosso respeito. Mas quando temos a mente de Cristo, nós temos uma mente transformada. Então nós podemos vencer essa batalha da nossa mente quando nós temos a mente de Cristo. Então, eu quero te encorajar, eu quero te incentivar a partir de hoje começar a ter esse exercício. O que Jesus faria? Qual é o pensamento de Jesus a esse respeito? E na medida que eu tiver esse pensamento, na medida que eu entender isso, eu vou receber aquilo que o Senhor tem, a novidade de vida para minha vida. Eu quero orar por você neste momento e eu quero pedir para que o Senhor traga os pensamentos dele. O Senhor tem um pensamento a seu respeito. O Senhor tem um plano a seu respeito. E Ele quer que você viva isso. Então, nesta noite, peça ao Senhor, Senhor, eu quero renovar a minha mente. Então eu vou me encher da Tua palavra, eu vou orar, eu vou encher o ambiente onde eu estou com Teu louvor. Eu vou encher a minha mente. Há um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, e é verdade. Então não deixe a sua mente vazia, não deixe a sua mente aberta para receber todo lixo, mas deixe ela aberta para receber o que é as palavras do Senhor, que são mais doces que o mel. São palavras que vai te trazer vida e vida em abundância. Pai, a minha oração é que nesta noite nós possamos receber pela Tua palavra a renovação das nossas mentes. Muda a nossa vida, lava-nos. Espírito Santo, eu peço que agora haja um lavar das nossas mentes, de toda sujeira, de toda sujeição, de toda informação do inferno. Que agora, Senhor, nós possamos abrir a nossa mente para aquilo que o Senhor tem, que a Sua palavra possa nos lavar a nossa mente, e nós possamos guardar tudo que o Senhor tem para nós, que são palavras de vida, são pensamentos de vida, são projetos de vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha renovar a nossa mente. Amplia a nossa mente hoje. A minha oração é que o Senhor amplie as mentes que estão assistindo agora e que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, queridos, e nós, semana que vem, vamos continuar e vamos encerrar esse assunto de batalha espiritual. Então, eu quero encorajar você a estar novamente terça-feira que vem, para que nós possamos fechar esse assunto e você possa entender que você está inserido em uma batalha. Mas eu quero dizer, como sempre, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até terça-feira que vem, em nome de Jesus.